O Farol, by Tamires Sobral. Elisa sempre lembrava do farol como um lugar mágico de sua infância. Um edifício solitário à beira-mar, onde sua família passava as férias. O lugar tinha algo de misterioso, um certo encantamento, mas também um tom sombrio que ela nunca soubera explicar. Depois da morte de seu pai, o farol foi fechado e sua mãe nunca mais falou sobre aquele lugar. Elisa se afastou do lugar, se distanciando das memórias e seguiu sua vida. Mas um dia, enquanto estava no seu apartamento, Elisa recebe uma carta inesperada da mãe. Ela não reconhece a caligrafia e, ao abrir, descobre que é uma mensagem urgente. Elisa, você precisa vir até o farol. Não posso explicar tudo agora, mas há algo muito importante que você precisa saber. Não demore. A carta a assusta. Era a primeira vez em muitos anos que sua mãe mencionava o farol. E o tom de urgência a faz sentir que algo estava errado. No dia seguinte, Elisa pega a estrada sozinha, decidida a descobrir o que sua mãe queria lhe contar. À medida que se aproxima do destino, o cenário familiar começa a ressurgir em sua mente. O vento gelado do oceano, o som das ondas batendo nas pedras e o imponente farol no alto da colina, sempre tão silencioso e misterioso. Elisa percebe que, apesar de sua mente racional, o local ainda evoca um sentimento de nostalgia, mas também de inquietação. Quando ela chega, encontra a casa vazia. A mãe não está à vista. Ela começa a explorar o lugar. O farol permanece imponente ao fundo, como se esperasse por ela. Ela caminha até lá e encontra sua mãe na base do farol, de costas, olhando para o mar. Mãe, Elisa chama, e sua mãe se vira lentamente, com um olhar distante, como se estivesse aguardando sua chegada há muito tempo. Você chegou. Eu sabia que viria, disse sua mãe, com uma voz suave e pesarosa. Elisa observa sua mãe com uma expressão preocupada. Algo não estava certo. Ela tenta perguntar, mas a mãe pede para que ela a siga até o farol. O caminho é silencioso, exceto pelo som do vento cortante. Quando chegam à base do farol, sua mãe se vira para ela. Quando você era criança, passávamos tanto tempo aqui. Mas havia algo que seu pai nunca contou a você. Algo que eu também nunca falei. Porque você ainda era muito nova, e eu não queria que isso interferisse na sua vida. Mas chegou o momento de você saber. Elisa se sente confusa, mas curiosa. Ela quer entender. Sente que há algo mais profundo naquele lugar que a conecta com seu passado. A mãe de Elisa a leva até uma pequena sala no interior do farol, escondida atrás de uma estante de livros antigos. Lá, dentro de uma caixa de madeira envelhecida, está um relógio de bolso. O objeto brilha suavemente na luz tênue que entra pela janela. Esse relógio pertencia ao seu pai. Ele o ganhou de um homem estranho quando era muito jovem, em uma viagem que fez sozinho, antes de nos conhecermos. O homem disse a ele que o relógio tinha o poder de alterar o tempo. Ele não acreditava, claro, mas nunca deixou de usá-lo. O que ele não contou a ninguém é que o relógio sempre foi capaz de trazer momentos do passado de volta. Não como uma simples lembrança, mas como uma experiência viva.
Elisa pegou o relógio nas mãos. Sentiu seu peso. É um objeto simples, mas com um brilho incomum. Quase como se estivesse em sintonia com o ambiente. Ela olha para sua mãe buscando respostas. Mas por que isso é importante agora, mãe? O que isso tem a ver comigo? Sua mãe respira fundo e os olhos dela se enchem de lágrimas. Eu encontrei o relógio depois do acidente de seu pai, Elisa. Eu o encontrei entre seus pertences. E naquele momento, eu soube que ele estava tentando voltar no tempo. Talvez para mudar alguma coisa. Mas depois eu percebi que, se ele tivesse feito isso, nada seria como antes. O tempo não pode ser manipulado assim. E agora, você tem o poder de decidir. O relógio está com você. Elisa observa o relógio por um longo momento. E uma sensação de desconforto começa a se espalhar por seu corpo. O ar ao redor dela parece mais denso, e o som das ondas do mar parece se intensificar, como se o tempo estivesse prestes a se distorcer. Ela sente uma tentação irresistível de usar o relógio, de voltar no tempo, de reviver aquele momento único com seu pai, de se despedir de uma maneira diferente. Sua mente gira, as possibilidades parecem infinitas, mas algo dentro dela começa a perceber a gravidade da escolha. Ela não pode mudar o passado nem alterar tudo o que virá depois. Mãe, eu não posso fazer isso. O tempo é o que é. Se eu tentar voltar, talvez eu perca tudo que construí até aqui. Sua mãe sorri com tristeza. Você fez a escolha certa, filha. O tempo é um presente, não uma prisão. Às vezes, é preciso aceitar o que ele nos dá. Com isso, Elisa coloca o relógio de volta na caixa e a fecha. Elas ficam em silêncio por alguns minutos, ouvindo o som do mar, enquanto a luz do farol continua a brilhar intensamente no horizonte. Elisa sente que, embora o passado nunca volte, ela tem o poder de seguir em frente. Elisa sai do farol ao lado de sua mãe, ambas em paz. Ela agora sabe que o verdadeiro poder não está em mudar o passado, mas em aceitar o que ele nos ensinou. O farol, com a sua luz eterna, ilumina o caminho à frente, e Elisa percebe que o tempo, embora implacável, pode ser compreendido e abraçado.